Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Ixi, desligou. Boa noite, pessoas lindas e maravilhosas. Sejam bem-vindas. Deixa eu só arrumar aqui. Boa noite. Vão adentrando. Olá. Para quem não me conhece, está vendo eu aqui pela primeira vez, eu sou Alessandro, sou um dos trabalhadores da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. E hoje eu venho partilhar com vocês o conhecimento do estudo, né, continuado do livro Vinha de Luz, esse livrinho aqui que nós temos em mãos, tá? Boa noite, querida Deis, seja bem-vinda, minha amiga querida. Muito bom tê-los aqui. Perfeito. Boa noite, meu querido Décio, amigo querido, seja bem-vindo também. Muito bom. Maravilha, maravilha. Não se esqueçam de pegar água para ser fluidificada. Maravilha, o áudio está bom, a imagem está ok. Não se esqueça de pegar água para ser fluidificada, a minha aguinha está aqui. Sentar num lugarzinho confortável para poder absorver as reflexões no dia de hoje e assim colocar em prática para o seu desenvolvimento, certo? Lembrando que a Casa do Caminho ela já está funcionando presencialmente, tá? Ela funciona das terças, quintas, sextas, sábados e domingos, tá? De terça e quinta no horário das 20 horas, sextas-feiras a partir das 14 e das 15 horas, são dois horários de palestra. Aos sábados a gente tem a evangelização das crianças a partir das 8h30 da manhã e aos domingos temos as palestras também presenciais no horário da manhã, que seria às 9, às 10 e às 11 horas. Tá certo? Boa noite, querida amiga Irã, seja bem-vinda. Muito bom tê-los aqui novamente. Além das lives que a gente faz online, né, que seria às terças, quintas e aos domingos, às 20h20. E quem não puder assistir online, não tem problema, que a live fica gravada na página do Caminho. E também a gente sobe esses vídeos para o YouTube, tá certo? Boa noite, Maitê, seja bem-vinda. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda, minha querida amiga. Muito bom tê-los aqui. O que mais? Lembrando dos recadinhos de praxe, a Casa do Caminho já funciona com bazar de segunda a sexta, a partir das 13h30, vai até as 17 horas com a nossa amiga Deis, que se encontram na live. Aos sábados e domingos, pelo que eu lembro assim, é a partir das 10 horas da manhã, ela funciona até as 2. E dessa parte assim. Lembrando que para estar presencialmente na Casa do Caminho para assistir as palestras, você precisa estar marcando o horário e o dia que você quer comparecer, tá certo? E se você não puder comparecer, ligue novamente e desmarque, né, para dar espaço para outra pessoa que também queira ir, tá certo? Lembrando que tem que estar utilizando a máscara ainda, tem que estar
tudo certinho, com espaçamento por causa do Covid, tem a higienização com álcool em gel, aferição da temperatura com medidor também. A gente está seguindo aí tudo certinho como o recomendado, tá certo? E também em relação às doações, para quem não sabe, a Casa do Caminho, ela sobrevive e vive das doações que a gente recebe. A questão de roupa, os materiais eletrodomésticos, os utensílios, né? A gente consegue aí reverter financeiramente esses objetos que a gente recebe de doação para a gente conseguir aí manter a nossa casa. Nossa casa, ela consegue, com as doações que vocês fazem, a gente revende as nossas doações, a gente consegue cumprir com os nossos compromissos em relação ao pagamento de aluguel, água, luz, o telefone, tá? E também na formação das cestas básicas para atender as famílias necessitadas, tá ok? E quem puder também, em relação às doações, quem puder fazer as doações dos alimentos em relação para a formação da cesta básica, você pode entrar em contato com a Casa do Caminho e perguntar o que está faltando para fazer a complementação da cesta básica. Às vezes falta um macarrão, às vezes falta um molho de tomate, às vezes falta um feijão e assim por diante, tá ok? E também em relação às doações de kits de higiene, um papel, um sabonete, a gente também consegue aí implementar na cesta básica para atender os nossos amigos, tá certo? Boa noite, Drica Torres, seja bem-vinda. Iraci Almeida, seja bem-vinda. Maravilha. Maite Rodrigues, estou falando sobre vou tentar acompanhar o curso de sábado online. Perfeito. Peço que você se empenhe para estar acompanhando, tá bom? E o que mais? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada em relação às doações. Tudo certinho. Em relação à água, para estar sendo fluidificada, vocês sentarem no lugar confortável. E assim a gente consegue receber as nossas orientações devidas. Tá certo? Querido amigo Eric Meire, minha amiga Meire e também o Caio, sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. Faz tempo que eu não apareço. Eu trabalho muito viajando, então eu fico meio ausente assim. Quando eu posso, eu apareço aqui para fazer as lives e também apareço lá na casa para fazer os trabalhos voluntários. Ah, esqueci. Não esqueça de dar os seus corações, dar o like. Se puder compartilhar também a página da Casa do Caminho através da live, para a gente levar essa mensagem do nosso querido Mestre Jesus a outros irmãos e irmãs necessitados, para levar a palavra amiga, um conforto, um carinho. Tá certo? Então vamos lá, 20 e 30 aqui no meu reloginho. Quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados e com seus pensamentos ligados a Jesus e a Deus. E quem não puder e quem não conseguir se sentir confortável em relação a isso, não tem problema nenhum. Mantenha os seus olhos abertos, mas o seu pensamento e os seus sentimentos ligados ao Mestre Jesus e a Deus, tá certo? Então, nesse exato momento, entrando em sintonia com Jesus, com Deus, e que toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, agradecemos ao Criador por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos por estarmos aqui buscando o nosso desenvolvimento através dos estudos, através das reflexões, através da prática, porque é assim que a gente se desenvolve. Obrigado, Deus, por todas essas oportunidades, obrigado pelos cuidados, pelas orientações. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, que nos orienta, que nos guarda, que nos protege. Agradecemos também
a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar, apostos, dando início ao nosso tratamento, cuidando dos nossos familiares, cuidando da nossa casa. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, que nos orienta, que nos protege, que nos guarde. Obrigado pela dedicação, obrigado pelo companheirismo. Obrigado também aos professores e aos alunos que se colocam à disposição para nos ensinar diariamente sobre as reflexões, nos fazem lembrar das lições e assim nos ensina a colocar em prática também. Vamos agradecer também aos nossos irmãos e irmãs que se colocam na disposição dos seus desenvolvimentos a partir dessa oportunidade, que eles também consigam absorver as informações, as reflexões, que possam guardar em sua mente, em seu coração e assim buscar a lei do progresso. Com muito amor, com muito carinho, queridos mestres, nos colocamos à disposição no dia de hoje. Faça com que compreendamos as lições e as reflexões e também nos ensine a colocar em prática. E assim damos início a mais uma palestra no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu dar mais um oizinho. Boa noite, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Sueli, seja bem-vinda. Adailton, seja bem-vinda. Minha amiga Denise, seja bem-vinda. Regina Mubará, muito bom tê-los aqui. Certo? Então vamos dar continuidade ao estudo. Para quem não sabe, está a primeira vez aqui, a gente está lendo o Vinha de Luz, tá certo? Estamos na lição número 15. Boa noite, Angelina Colombo, e boa noite, Regina Lopes. Marlene Souza também, boa noite. Sejam bem-vindas. Tá certo? Vinha de Luz, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Na lição 15 da reflexão, o nosso querido Emmanuel, ele vai no Novo Testamento e tira um trecho bíblico e nos traz, tá, para a gente fazer a reflexão em cima desse título. O Novo Testamento, ele nos ensina a ter uma postura moral mais elevada, mais reta, né, com uma conduta mais séria, e assim a gente consegue caminhar com mais firmeza no nosso desenvolvimento, certo? Boa noite, Luciana Campanelli, seja bem-vinda. Então, o nosso Emmanuel, ele traz no título 15, não entendem. Ele vai lá no 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Querendo ser doutores da lei e não atendendo nem o que dizem e nem o que afirmam, diz Paulo, né? Então a gente vai ler esse trechinho só para a gente ter um pouco mais de compreensão. Aí no título do livro, do texto, é Falsas Doutrinas. Ele começa lá no versículo 3 e vai até o versículo 11. Então ele começa assim, para a gente entender. Peço que vocês continuem na cidade de Éfeso, né, como já pedi, quando estava indo para a província da Macedônia. Existe aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas. Olha lá. E que precisam fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lentas e as longas listas de nomes de antepassados. Certo? Aí ele continua. Pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus e que é conhecido somente por meio da fé. Olha só.
Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Né? Olha só. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem e nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Olha, presta atenção. Interessante. Desde aquela época, ou até muito antes disso, a gente já tem datado na história que existem pessoas que são os falsos profetas, né? São aquelas pessoas que têm o entendimento não têm, desculpa, têm o conhecimento dos ensinamentos de Deus, mas não compreendem a fundo a sua finalidade, para que serve isso ou para que serve aquilo. Então, eles, na verdade, eles alimentam muitas coisas, muitas ideias sem fundamento, somente para chamar a atenção daquelas pessoas que querem ouvir e prender a atenção delas para o objetivo deles. Muitos desses objetivos que a gente já conhece e a gente vê é somente o lucro e o benefício das coisas materiais, né? Dessa falsa ilusão que temos sobre o mundo. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque a gente entende que, através do Espiritismo, através do estudo, que o que temos aqui, né, na vida material é somente o desenvolvimento material, né, que serve para o nosso desenvolvimento aqui na Terra, as necessidades que a gente precisa obter, suprir as nossas necessidades, mas também a gente precisa desenvolver o nosso lado espiritual, porque a nossa verdadeira realidade é no plano espiritual, não é aqui na Terra. Na Terra somente é uma escola que a gente vem aprender a colocar em prática tudo aquilo que a gente já sabe, mas a gente precisa estudar novamente através do livro bíblico, através da doutrina espírita também que nos ensina o caminho a se seguir, a assumir a responsabilidade da nossa própria vida e assim, com as nossas próprias pernas, chegar mais perto do Criador, corrigindo as nossas imperfeições. Certo? Aí ele continua. Olha lá. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Olha só, devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais, os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, para que os que não respeitam a Deus e nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para os seus outros assassinos. E para os imorais, os diz aqui que é os homossexuais, mas vamos abranger no todo. Calma aí que eu já vou explicar. Os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho e para que fazem qualquer coisa e que contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho de Deus. Me encarregou a anunciar isto e na boa notícia e que vem de Deus bendito e glorioso. Né? Então vamos lá compreender esse trecho. Então, no modo geral, os ensinamentos de Deus, ele vem corrigir as pessoas imperfeitas, moralmente, no seu caráter, né? Para quê? Se as pessoas começam a caminhar para um lado errado, praticando as maledicências do mundo, desrespeitando o próximo, arrumando confusão, sendo mal educado, sendo ignorante, dentre outras coisas que a gente já sabe,
o ensinamento do Cristo vem trazer que a gente assuma a nossa própria responsabilidade, compreendendo que somos um ser imperfeito, que a gente precisa corrigir a nossa postura, o nosso caráter, mudar o nosso modo de pensar e de agir sobre as coisas e assim caminhar para a perfeição. É assim que funciona a lei do progresso, tá? Não tem como a gente viver somente na ignorância. Um momento da nossa evolução vai dar um estalo na nossa mente e a gente vai buscar a nossa evolução. A gente não consegue permanecer por muito tempo estagnado. A gente pode demorar um pouco na evolução, mas a gente não consegue ficar muito tempo estagnado porque o momento cansa e a gente sempre vai buscar o progresso. Assim como acontece, se a gente pratica muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, chega um ponto que a gente cansa disso e vai buscar a prática do bem. Se a gente pegar um pouco muito antes, né, como a gente já sabe na lei do progresso, que a gente já foi um ser imperfeito em muitas e muitas encarnações passadas, chegou um ponto na nossa encarnação lá atrás que a gente cansou das coisas erradas que a gente fazia e buscou a lei do progresso, e aqui a gente está aqui, né, buscando a evolução, buscando o entendimento evangélico, buscando o nosso desenvolvimento e assim seguindo o caminho mais correto, certo? Então, a gente tem que observar o que está acontecendo à nossa volta, tendo essa consciência, e quando a gente tem essa consciência, a gente consegue ter uma direção. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Aí o nosso querido Emmanuel ele vem nos trazer a reflexão. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Se a gente parar e observar, em todas as religiões, em todo o mundo, acontece de pessoas que têm um poder de sabedoria muito grande utilizando as palavras de forma errada, de forma a confundir o próximo, de forma a gerar confusão entre todas as pessoas. Aí ele continua. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. Então a gente consegue observar um todo, se a gente tiver uma consciência bem presente, a gente consegue observar na palavra da pessoa que está emitindo se ela está falando a verdade, se ela está falando uma coisa para dissimulada, se ela está falando alguma coisa para gerar discussão entre as outras pessoas. Se a gente parar para pensar, a gente consegue observar bastante isso. Quando a gente consegue fazer isso, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente como que a gente consegue ter esse time, consegue ter essa percepção. Aí ele continua. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha, nesse particular em vista de condenável influência do que se impõe por doutores de informação descabidas. Olha só. Então, a gente consegue ver aí em todos os meios que muitas pessoas que têm o poder da sabedoria, o que elas fazem? Elas conseguem gerar discussões, brigas, conseguem enganar as pessoas, mas o nosso mestre Jesus, ele sempre nos diz, né, nos faz refletir que buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então, não cabe somente você ouvir aquela informação e não atrás, né? E não ir atrás do entendimento. Somente eu vou receber a informação que eu estou tendo aqui, tá bom, me convém e tá ótimo. Mas se você se deixar permitir fazer isso, você está deixando a ser levado pelo rebanho, né? Você tem que ser o diferencial, você tem que ter uma mente ativa, uma mente saudável, pensante, trazendo para a realidade se aquilo que a pessoa diz é conveniente, se
se é verdadeiro, se traz algum benefício no sentido de desenvolvimento intelectual, moral, e assim você vai agregando no seu saber. Então, não somente acreditam naquilo que eu estou lendo aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida perante o que estou lendo aqui, vão atrás, pega lá o livro, o Vinha de Luz, abra no capítulo 15, releia todo o texto que a gente está tendo aqui. Caso você tenha dúvida, novamente, releia de novo, peça discernimento e sabedoria a Deus para ter entendimento e assim você vai compreender a verdadeira mensagem. A mesma coisa acontece se uma pessoa que fala para você X coisa e você entende Y, vai atrás da informação para ter certeza. Não fica naquela, vou acreditar só no que ele está dizendo. É por isso que o mundo, né, no todo está uma bagunça, porque as pessoas que têm o poder na sabedoria, elas abusam, as pessoas simplesmente deixam acatar por isso, e depois, quando vai ver, está em maus lençóis. Ele continua. Olha lá. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiando realizações edificantes, destrói grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, e, sobretudo, alterando os corações do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras de hostilidade cordial. Se a gente parar para pensar hoje em dia, isso acontece na religião, né? Que cada familiar, cada parente segue a sua religião. Isso não tem problema nenhum. Cada um acredita naquilo que convém, que faz o coração dela vibrar, né? E também em relação à política, em relação ao trabalho, em relação à cultura, em relação à filosofia. Se a gente se deixar levar somente por aquilo que dizem, a gente não buscar a fonte verdadeira e buscar a compreensão a fundo, a gente vai se perder, a gente vai entrar em atrito dentro da nossa casa com as pessoas, a gente vai desrespeitar as pessoas que estão fora no ambiente de trabalho, no círculo familiar, no círculo de amigos, e assim tudo o que acontece vai ser um motivo para a briga. E não é assim que funciona. Certo? E ele continua. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Então, somente aquelas pessoas que falam e vai alimentando a ideia das pessoas, as pessoas vão se alimentando dessa ilusão e daqui a pouco se perdem. Quem diz alguma coisa, porém, está semeando algo no solo da vida. É o que eu estou fazendo. Eu estou semeando algo no solo da vida para vocês, né? E outra, ele continua. E quem determina isso ou aquilo está consolidando a semeadura. Se vocês estão acreditando o que eu estou dizendo aqui, estão consolidando aquilo que eu estou lendo, né? Então, para vocês terem mais certeza disso, se é isso mesmo que eu estou lendo, vai atrás da informação, busque a leitura, busque o desenvolvimento. Não fica somente na palavra, né? Vai atrás, seja um buscador. Ele continua: muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores da ignorância, dos cardos, da calúnia, dos espinhos, da maledicência. Olha só, né? Então a gente pode pegar bem na história, bem antiga, assim, um pouco mais antiga, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, que o nosso querido assim, no modo de dizer, né? Nosso irmão Hitler, que ele era para vir para fazer as coisas do bem, mas se deixou levar pelas falsas ilusões do mundo, acabou se perdendo, né? E acabou aí fazendo uma atrocidade
no nosso mundo e deixou marcado a nossa história. Então, ele era para o bem, mas se deixou levar pelo mal e cometeu isso, né? Ele plantou tudo aquilo. Então ele continua. Por intermédio deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Então, eles plantam o mal, deixam o mal agir lá, as pessoas se perdem e estacionam na evolução, ficam ignorantes, achando que estão lá, que o meu político é esse, o meu político é aquele, a minha filosofia é essa, a minha filosofia é aquela, o meu estilo de vida é esse, o meu estilo de vida é aquele. Então, a gente tem que parar e raciocinar, a gente tem que trazer a nossa consciência para o presente. Faz sentido? Faz eu evoluir? Faz eu me tornar uma pessoa melhor? Então, vamos seguir. Se não faz, a gente absorve essa informação como aprendizado e descarta. É assim que funciona, não tem outro método. Tá? Ele continua. Abusam do verbo, mas pagam a levianidade do dobrado preço. Porquanto, embora desejem ser doutores da lei e por mais entendem confundir os parágrafos, ainda dilatem a própria insensatez por muito tempo. Mas se aproximam dos resultados de suas ações, no ciclo das quais essa mesma lei lhe impõe as realidades da vida eterna, por meio da desilusão, do sofrimento e da morte. Então, para a gente ter um entendimento. Então, tudo que a gente plantar aqui na vida, sendo, vamos assim, sendo bom ou mal, a gente vai colher lá na frente, na lei do progresso. Então, a gente sabe também que a gente tem o famoso a lei do retorno, né? O que a gente faz, a gente paga. Se a gente cultiva o bem, a gente recebe o bem. Se a gente cultiva o mal, a gente recebe as coisas indesejadas. É assim que funciona. Não tem essa de, vou fazer o mal e tô beleza, eu vou viver bem. Lá na frente a vida vai te cantar e você vai sofrer. E depois você não pode julgar a Deus e nem condenar a Deus e a Jesus pelas atrocidades que você cometeu. Então você tem que tomar consciência que se você fizer o mal lá na frente, assuma a responsabilidade que tem que ser vinda, certo? Espero ter explicado certinho para vocês em relação a isso. Novamente, se vocês tiverem dúvida no que eu estou falando, pegue o livro e leia o capítulo 15 e tire suas próprias conclusões. Se faz sentido no que eu disse, se faz no sentido de você buscar evoluir, continua, vai continuando, vai desenvolvendo, vai aprendendo. E também uma coisa que nos auxilia bastante é a leitura. A gente tem que buscar a leitura salutar, aquelas leituras edificantes que vão trazer conhecimento, não somente buscar os prazeres da vida, que isso daí vai passar, a gente vai deixar aqui. Mas a nossa bagagem, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento, a gente vai levar para o plano espiritual. Certo? Deixa eu só tomar uma aguinha. E a gente vai para as nossas vibrações e depois das nossas vibrações a gente vai para o passe e para o nosso encerramento. Certo? Espera só um instante. Maravilha. Perfeito. Deixa eu só arrumar aqui que estava caindo. Então, quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados e quem não se sentir, mantenha os seus olhos abertos. Tá bom? Então, nesse exato momento, querido Deus, querido Jesus, nos colocamos a postos, com nosso coração aberto, nossa mente aberta, para fazer as doações com os nossos melhores sentimentos, vibrando muito amor, muita luz, muita paz ao nosso planeta Terra que nos serve de escola. Muita sabedoria, muito discernimento, muita luz, muito amor a todos os dirigentes políticos de todas as nações para que possam conduzir a nação da melhor forma possível. Muita paz, muita sabedoria, muito amor, muita luz,
muito carinho, muita compaixão àqueles países que se encontram em guerras, para que eles possam, nesse exato momento, tomar consciência das suas atitudes e buscar a sua transformação e assim encerrarem com as guerras. Também vamos vibrar muito amor, muita luz a todos os irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente, que eles possam estarem buscando o seu desenvolvimento moral, intelectual, que recebam o nosso amor, a nossa luz, o nosso discernimento. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e dos seus lares, que estão passando por um momento de aprendizado com as enfermidades, que eles tenham sabedoria, discernimento, muita luz, muito amor para seguirem firmes nesse aprendizado. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam o nosso amor, a nossa alegria, a nossa compaixão, a nossa fé, a nossa esperança. Aos nossos irmãos e irmãs que dirigem outras doutrinas, que eles possam receber todo o nosso amor, todo o nosso carinho, a nossa sabedoria e assim possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam o nosso amor, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé e a nossa esperança. E também vamos doar um pouco mais de amor, de carinho, de calor fraterno àqueles irmãos e irmãs que estão na rua, que estão passando suas necessidades, que estão passando frio, que eles possam estar agasalhados, cobertos e assim passarem por esse momento mais confortável. E também deixamos em aberto a espiritualidade, muito amor, muita luz, muita compaixão e que possa ser utilizado da melhor forma possível onde for mais necessário. E assim, Senhor, que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa compaixão e dentre outras virtudes. E por onde caminharmos, que possamos levar a sua presença aos nossos irmãos e irmãs necessitados. E assim, toda a equipe espiritual da Casa do Caminho já se encontra no nosso lar, nos envolvendo em muito amor, em muita luz, com o manto de proteção do nosso Mestre Jesus. Eles já estão organizando os nossos centros de forças, estabelecendo a nossa sintonia, mais uma vez com o Mestre, fortalecendo essa sintonia, fortalecendo os nossos sentimentos ao Cristo, para que possamos progredir na fenda da evolução. Os nossos irmãos e irmãs pedem que possamos continuar firme novamente através dos estudos, buscar o discernimento, buscar a clareza das informações, não deixarmos se levar pelas falsas informações, pelos falsos testemunhos, e assim a gente consegue pouco a pouco sair das falsas ilusões criadas pelo mundo. E assim, cada vez que a gente faz isso, a gente consegue ter controle sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria conduta. Fazendo isso, a gente consegue estar em sintonia com Cristo, com Deus, conseguimos restabelecer as nossas alegrias, os nossos amores, as nossas felicidades, as nossas pazes. E assim, conseguimos eliminar do nosso corpo físico todas as enfermidades, todas as dores e também do nosso campo mental, todas as desordens, todas as ilusões, todos os problemas. No campo emocional, a gente consegue estabilizar os nossos sentimentos, deixando de cultivar o ódio, a tristeza, o rancor, a mágoa,
criando o afeto da alegria, da paz, da harmonia, da compaixão e da caridade e principalmente o amor. E assim, com os nossos centros de forças organizados, nosso campo energético organizado, nossa água já foi fluidificada, colocando os remédios necessários, e assim, após o término da palestra, possamos ingeri-la. E com muito amor, os nossos irmãos agradecem a oportunidade de auxílio, que mantenhamos firme no estudo e no desenvolvimento. Querido Deus, muito obrigado pelas reflexões no dia de hoje. Permita, Senhor, que colocamos em prática para nosso desenvolvimento. Nos ensina cada vez mais a tomar a consciência consciente dos nossos atos, das nossas escolhas e do que está acontecendo à nossa volta e assim buscar a lei do progresso. Que possamos estar aqui na próxima quinta-feira com muita luz, com muito amor, com muita paz. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom. Muito bom, muito bom. Querida amiga Renata, seja bem-vinda. Deis, Regina Mobará, gratidão. Quem mais? Querida Ismeia, Rita Avelina, seja bem-vinda. Muito bom tê-los aqui. Obrigado novamente por essa oportunidade de estudo. Que vocês possam ir atrás da informação, não somente acreditar naquilo que as pessoas dizem, porque se a gente deixar de somente acreditar naquelas pessoas que estão dizendo essas coisas ou aquilo, a gente se deixa levar pelas falsas ilusões. E a gente tem que tomar muito cuidado, que também somos responsáveis por isso. Tá certo? Então, vão atrás da informação. Bom desenvolvimento para vocês. Bom feriado. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.